Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Irmão, só passando para avisar, para lembrar vocês, você que não sabe, irmãos, todos os dias às 7 horas da manhã tem vídeo aqui no canal, onde eu estou orando por você, onde eu estou também deixando uma palavra da parte do Senhor para sua vida. Então, irmãos, todos os dias às 7 horas da manhã tem oração da manhã. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que os vídeos eles venham chegar até você no momento em que ele for postado. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar a mensagem do Senhor com vocês, irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler vai dizer acerca de dois servos do Senhor, Paulo e Silas. E o texto, irmãos, também vai nos dizer que Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E enquanto, irmãos, ele estava na prisão, ali com suas mãos, com seus pés amarrados, a palavra vai dizer que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E por volta, irmãos, da meia-noite, enquanto Paulo e Silas, eles oravam na prisão, a Bíblia, irmãos, vai dizer que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram, irmãos, todas as portas e soltaram-se da cadeia todos os presos. Olha só, irmãos, o que Deus ele fez na vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmãos, eles foram presos porque Paulo ele expulsou o espírito imundo de uma mulher que era adivinhadora. E essa mulher, irmãos, que era adivinhadora, ela adivinhava a vida das pessoas e ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Só que Paulo, irmãos, foi lá e expulsou aquele espírito de adivinhação na vida daquela mulher. Então, irmãos, os senhores dessa mulher adivinhadora mandaram prender Paulo e Silas na prisão. Irmãos, olha só o interessante é que mesmo Paulo, ele fazendo a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, irmãos, que nós venhamos, né, expulsar os demônios das pessoas. A própria palavra de Deus, irmãos, vai dizer isso. Deus ele deu autoridade aos seus discípulos para expulsar os demônios e curar os enfermos. Está escrito na palavra de Deus. E olha só, irmãos, que interessante. Mesmo Paulo, ele fazendo a vontade de Deus, que é expulsar os demônios, os espíritos imundos das pessoas. Mesmo Paulo, irmãos, fazendo a vontade de Deus, mesmo assim, irmãos, ele foi preso. Mas, irmãos, o que me chama atenção na prisão de Paulo e Silas é que mesmo Paulo, ele estando dentro de uma prisão, irmãos, ele não deixou de orar e não deixou de cantar louvores a Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui a vocês essa manhã, a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã, é para que você venha louvar a Deus, mesmo mediante o problema, mesmo mediante a situação difícil. Porque, irmãos, quando você louva na situação difícil, quando você louva no problema, quando você louva a Deus, quando você ora a Deus, passando por uma tribulação, por um deserto, por um vale, Deus, irmãos, ele move o mundo espiritual ao seu favor. Mesmo, irmãos, Paulo, ele sendo preso por fazer a vontade de Deus,
Ele poderia, irmãos, estar reclamando. Ele poderia ter murmurado com Deus. Ele poderia ter falado com Deus o seguinte: Deus, eu estou aqui porque eu fiz a vontade do Senhor. Isso é injusto. Eu não mereço. Não, irmãos, Paulo, ele não falou isso. Paulo, irmãos, ele começou a orar. Ele começou a adorar. Ele começou, irmãos, a render louvores a Deus. Essa, irmãos, é a atitude que nós devemos ter mediante o problema. Irmãos, eu não sei qual problema que você está passando. Eu não sei qual o deserto. Mas, irmãos, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for o seu problema, comece, irmãos, a adorar. Comece a louvar a Deus. Começa a render louvores a Deus. Porque, irmãos, quando você começa a louvar a Deus no tempo difícil, quando você começa a orar a Deus no tempo difícil, na situação complicada, Deus, irmãos, ele trabalha ao seu favor. Você vai ver, irmãos, que quando Paulo e Silas, eles se posicionaram a orar, a louvar. Irmãos, não demorou muito tempo em que Deus, ele movesse o céu em favor dele. Como o texto vai dizer, por volta da meia-noite, irmãos, houve um tremor, houve um estrondo. E todas as correntes, irmãos, não somente de Paulo e Silas, mas até mesmo dos presos, de outros presos que estavam ali com eles. As algemas, irmãos, elas se quebraram. E todas as portas, elas se abriram. Ou seja, irmãos, não somente eles, não somente Paulo e Silas, mas todas as pessoas que estavam presas ali com eles, todas, irmãos, as pessoas que estavam ali presas junto com eles, elas foram libertas. Olha só, irmãos, quando a gente se propõe a orar, não somente a gente é abençoado, mas também quem está ao nosso lado. Então, irmãos, quando você estiver passando pelo deserto, pelo vale, irmãos, não reclame, porque quando você reclama, você atrasa a providência de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, quando você estiver passando pelo momento difícil, comece a fazer igual Paulo e Silas. Comece a adorar, comece a louvar, comece a orar a Deus. Porque Deus, irmãos, ele vai trabalhar ao seu favor. E não vai demorar, irmãos, quando você começar a se posicionar corretamente em meio à sua luta, em meio ao seu deserto, Deus, ele começa a agir rapidamente ao seu favor. Irmãos, a maneira mais fácil de nós passarmos pelo deserto, a maneira mais rápida de nós passarmos pelo deserto, é louvando e adorando a Deus, irmãos. Porque quanto mais você louva a Deus, quanto mais você ora, mais rápido você vai passar por essa situação difícil. Amém? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Eu estarei orando por você nessa manhã. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. E também, ó Deus, por essa mensagem, por essa palavra que foi nos dada aqui nessa manhã. Deus, na tua palavra está escrito que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas hoje, ó Deus, nós entendemos como nós devemos passar pelas aflições. Como nós devemos passar pelo dia ruim. Nós entendemos, Deus, que a resposta é louvar e orar ao Senhor no tempo difícil, no tempo de aflição. E que nós, ó Deus, venhamos seguir esse exemplo que nos foi dado através da palavra do Senhor. Que no dia ruim, ó Deus, que no dia da aflição, que no dia da angústia, que nós venhamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós venhamos render, ó Pai, adoração a Ti. Juntamente, ó Deus, com as orações e com as súplicas. Que nós não venhamos, ó Pai, reclamar não de maneira alguma. Porque nós entendemos, ó Deus, que a reclamação, ela atrasa a nossa bênção de chegar. Mas quanto mais nós adoramos, quanto mais nós glorificamos ao Senhor, mais rápido a nossa bênção, ela chega. Deus, que nós venhamos entender isso. E que não somente entender, mas que nós venhamos praticar. Para que assim, venhamos sair mais rápidos
Ó Pai, desse deserto, dessa prova. Deus, é isso que eu te peço, que eu te louvo, e desde já, ó Pai, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.